O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Boa Noite Cidade. Confira as notícias destaques dessa quinta-feira. Lagoa Vermelha é assolada por mais um temporal. Árvore cai em cima de casa no Alto Pedregal. Corpo de Bombeiros atende os desabrigados desde as primeiras horas da manhã. Coordenador da Defesa Civil fala sobre estragos causados no município. Major Sandro, da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, falou sobre o vendaval que atingiu Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha é atingida por ventos de mais de 130 km por hora. Encerramento Outubro Rosa aconteceu nessa quinta-feira. No segmento de comentários, Ronaldo Santini, os destaques do esporte com Luciano Andrade e também as informações da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade dessa quinta-feira está começando. Na noite dessa quinta-feira, Lagoa Vermelha foi atingida por ventos de mais de 130 km por hora. Mais de 60 famílias foram atingidas pelos fortes ventos. Árvores, postes, placas, telhados foram arrastados pelos ventos. A Lagoa TV realizou uma reportagem especial onde mostra a imagem dos estragos causados na cidade. O município de Lagoa Vermelha estava ainda se refazendo de violenta chuva de granizo há cerca de 15 dias, quando na madrugada desta quinta-feira foi atingida por ventos de mais de 130 km por hora. Praticamente toda a cidade sofreu com os efeitos desse desastre. Por volta da 1h30 da madrugada passada, o telefone do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha passou a receber inúmeras ligações. Tudo como consequência dos ventos que atingiram Lagoa Vermelha e que provocaram grandes estragos. Corpo de Bombeiros mobilizou todo o efetivo para auxiliar os desabrigados. Defesa do Estado do Rio Grande do Sul mandou ontem à Lagoa Vermelha última parte do material destinado às famílias atingidas pela chuva de granizo há cerca de 15 dias. Infelizmente, o município foi atingido por um novo desastre natural. Cerca de 60 famílias foram atingidas em vários bairros do município. Uma família do bairro Alto Pedregal é atingida por uma árvore que caiu em cima da sua casa. Há 2 anos atrás já perderam tudo em uma chuva de granizo. Seu Luiz, morador, falou de como foi o momento em que a árvore atingiu a casa. Pessoal do Boa Noite Cidade, estamos aqui no bairro Alto Pedregal com o Luiz e Dona Liliana, que tiveram a casa literalmente destruída. Seu Luiz, como é que onde é que tu estava nesse momento que ocorreu a queda dessa árvore? Eu estava no meu quarto, recente entrado no meu quarto, daí vim ver como é que tava os guri, que começou uma ventania, né, olhar o tempo, tava com medo, né, e daí vim olhar ali e mandei meus guri deitar na cama. Daí aquela ali mora com nós também, a parente da minha esposa.
Aí ela perguntou pra mim se o tempo tava feio. Eu disse, não, tá feio, é só por Deus. Vamos se ajoelhar e orar e pedir pra Deus cuidar, né? E naquilo, questão de uns 30 segundos assim, ela foi pro quarto da minha esposa e eu vim pro quarto dos meus guri ali. Quando eu fechei a porta que me ajoelhei pra orar, eu escutei o estouro, né? Olhei pra trás, tava caindo tudo a casa, né? Em cima de nós. No momento que você estava orando, você estava já em outro cômodo. Em outro cômodo, num dos cômodos que foi atingido, mais atingido. Atingido. Daí, nossa, na hora assim, me deu um desespero, né? Na verdade, na hora, o que me veio na cabeça é dizer, morremos tudo. Porque não tem, né? A gente luta pra ter as coisas e vereda, né? Pra perder. Faz 12 anos que estamos lutando, 2 anos atrás nós perdemos tudo por causa das pedras, né? Agora começamos a se recuperar e daí aconteceu isso aí, mas... Telhado esse novo, já refeito da antiga tragédia que aconteceu. É verdade, da antiga tragédia. E é isso aí, eu não tenho muito o que falar, eu faço um apelo, né, para quem quiser me ajudar, que me dê uma força, porque por mim eu não tenho condição de reconstruir minha casa, o que eu tinha, a mesma economia que eu tinha, eu gastei tudo como você está vendo nesse telhado, entendeu? E eu não estou desempregado, estou trabalhando de bico, estou fazendo bico, a minha esposa é diarista, nenhum tem carteira assinada, para nós vai ser quase impossível, né? Mas eu creio em Deus e eu sei que em Lagoa Vermelha tem bastante gente boa. O Corpo de Bombeiros começou a receber inúmeras ligações na madrugada dessa quinta-feira. A corporação mobilizou todo o seu efetivo para auxiliar os desabrigados. O comandante Alex Moreira trouxe todas as informações. Já de madrugada, muitos chamados chegando ao Corpo de Bombeiros. Isso, bastante chamado de árvore caída, poste sobre as casas. Daí a gente pegou e montou as equipes, com 3 equipes saindo pela cidade fazendo levantamento. Teve que resgatar todo o efetivo? Isso, fizemos chamado todo o efetivo para vir para o quartel para atuar nessa demanda nossa do temporal. Até quem estava de folga? Até quem estava de folga. Foi feito várias equipes, fomos passando aonde tinha árvore, tipo BR-470, retiramos, 285 foi retirado, algumas ruas foi retirado, só que eram muitas, foram ficando, ainda temos muitas para retirar. Alguma situação, algum ponto assim que lhe impressionou mais nesse giro que foi feito pela cidade? Na verdade, os postes, né? Os postes deitando aqui na frente do nosso colégio, aqui do Polivalente, 3 postes. Dois ou 3 postes? 3 postes deitaram sobre as casas ali, né? Que foi muito risco para as pessoas das casas. Graças a Deus aí tem um apoio importante da RGE que está passando e resolvendo esses problemas, mas foi meio geral em toda a cidade. E a RGE desenergizou esses postes? Sim, eles estão passando com as equipes desenergizando os postes para tentar recolocar no lugar para estabelecer a iluminação elétrica. Tanto é que muitos pontos da cidade ainda não têm energia, nem telefone temos toda manhã agora que está restabelecendo a normalidade, mas tanto é que foi os estragos, caiu fio de luz, fio de telefone, internet também. Exatamente, atingiu todos os setores. Corpo de Bombeiros está bem abastecido em termos de lonas? Isso, nós temos ainda em torno de 20 rolos sobrando aí. Na verdade, essa vez não foi tantas lonas, foi mais árvores caídas e mais poste, energia, bastante ligação para nós, para isolamento de fios, que a gente não pode fazer nada, a gente só vai lá, isola o local e passa para a RGE, aqueles que tem que vir e desenergizar esses fios, cortar ou desligar a energia. Nós só isolamos o local, deu bastante chamada nesse sentido. Quantos membros do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para todo esse trabalho? Nosso efetivo, nós somos em 18, aqui em Lagoa foram mobilizados 18. É claro que tem que são os municípios fora, estavam em deslocamento, mas agora já chegaram e estão todos mobilizados. E nos 2 episódios, nos 2 eventos, Lagoa Vermelha, o município mais castigado. Isso, com certeza, lamentável, né? Essa falta de sorte do município, mas a gente não pode ficar lamentando muito tempo, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, colocar todas as equipes aí em prontidão para tentar restabelecer o mais rápido possível o que era antes, a situação normal do município, nas escolas, postos de saúde, ruas desobstruídas, esse é o nosso trabalho agora. Pessoal reunido ali com a Prefeitura Municipal, com a Defesa Civil do município, Defesa Civil do Estado, o que estão articulando? Na verdade, a Prefeitura dividiu várias equipes, passou por
todos os bairros está fazendo o levantamento de tudo que foi atingido. Daí tem as equipes, tipo, que é da nossa parte, está repassando para nós vamos passar a retirada de árvores, o que é a parte da RGE, está sendo contratada, a RGE já se comprometeu em comparecer nos locais, retirar os fios de energia, e a outra parte da prefeitura, também levantamento de alguma família que tem que sair de casa, a prefeitura vai passar. Então todos os bairros do município estão sendo passados para fazer esse levantamento. Admilson Ferreira da Silva, coordenador da Defesa Civil, informou sobre as consequências dos ventos de mais de 130 km por hora. Muitos postes, fios, árvores e telhados bloqueando as ruas. Explicou que as providências já estão sendo tomadas. Então ontem ainda na madrugada, né, a gente já entrou em contato com o nosso grupo de situação de emergência da prefeitura e já fomos nos organizando para que hoje de manhã nos reuníssemos então e tomar as primeiras medidas, né. Já organizamos aí um abrigo temporário na Brigada Militar, se for necessário, né, temos então condições de abrigar pessoas ali e fomos fazer levantamentos nas cidades. Nos repartimos em 4 equipes, estamos nos reunindo agora para fechar o relatório dessas vistorias. A propósito, Admilson, tem muitas famílias desabrigadas? Sim, Ademar, nós temos 11 residências que haviam sido interditadas pela Defesa Civil com risco de desabamento. Então essas 11 famílias já estavam alojadas em casa de familiares e nessa madrugada os bombeiros fizeram aí a retirada de uma família, né, da residência próxima à Secretaria de Obras que estava em situação de risco, também foram alojados em casa de familiares. Então, por conta, né, que as casas já estavam frágeis por aquele primeiro acontecimento. Então, nesse outro novo desastre que veio a ocorrer, fragilizou mais ainda, então obrigando as pessoas a sair de casa. Com certeza, Ademar, até no decorrer do dia teremos aí, com certeza tivemos mais gente que precisam ser alojadas, né, em casas ou de familiares ou em abrigos temporários. Já deu uma percorrida em praticamente todos os bairros para ter uma ideia, uma noção dos estragos. Sim, Ademar, muitas árvores caídas, muitos postes, né, muita fiação na rua, temos vários telhados de zinco, né, que estão encostando na rede elétrica, então a gente pede muito cuidado, muita atenção, né, porque a RGE está reenergizando a rede, então pode ocorrer alguns acidentes, então a gente pede que as pessoas mantenham a calma, né, evite passar por onde tem fios caídos, árvores caídas, evite subir nos telhados, muitas pessoas em cima dos telhados com chuva, né? Então, correndo o risco aí de acontecer desastres humanos, né? De alguém vir a se machucar ou caindo dos telhados. Então, a gente pede para que não subam dos telhados, nesse primeiro momento usem as lonas para proteger os móveis dentro de casa. Algumas casas que haviam sido reconstruídas em função da chuva de granizo acabaram sendo castigadas novamente agora com essa chuva seguida de vento. Sim, Ademar, veja bem, a gente procura, né, se prevenir para um evento e acaba não se prevenindo para o outro. O que acontece? O granizo, né? Então o aluzinco para o granizo ele suporta bem, né? Ele segura, né? Agora o vendaval, o aluzinco é menos seguro para o vendaval, porque o vento, quando ele vem, ele pega como é um material leve, né? Então ele vem, empurra e acaba arrancando com tudo, arranca o zinco, ele arranca o telhado inteiro. Já o telhado de fibrocimento pro evento de granizo ele não é tão resistente, mas já para o vendaval ele segura um pouco mais. Então são algumas peculiaridades que a gente não se sabe mais por que você se prepara. Se você prepara para o granizo, se prepara para o vendaval. Esses fenômenos não ocorriam no município, né? Começaram a ocorrer agora, então nós temos que buscar... Com uma frequência maior. Com uma frequência maior, então temos que buscar mecanismos até próprio de segurança no construir as nossas residências. De repente vamos ter que mudar nossos estilos, né, de construção. Santa Catarina, a gente sabe, eles mudaram toda a maneira e a forma de reconstruir as casas para evitar, porque lá eles são atingidos por granizo, são atingidos também por vendaval, até por ciclones, então eles acabaram modificando a maneira de construir o telhado das suas residências. E acredito que na nossa região há de se começar a pensar já uma nova maneira de proteger as nossas residências, modificando. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul se deslocou ontem para a Lagoa Vermelha para trazer a última parte de material destinado às famílias atingidas pelo granizo. Major Sandro acabou vivenciando um novo desastre natural. Na oportunidade, se manifestou a nossa reportagem.
Então nós mal terminamos de atender, né, o advento da semana de 15 dias atrás, foi numa quinta-feira, né, no mesmo dia, só que na parte da tarde. Então, como o senhor disse, recebemos algum material de cestas básicas e parte das telhas já tinham sido recebidos e estaríamos acompanhando, vamos acompanhar agora de manhã o restante das telhas. E aí foi acometida a cidade, Lagoa Vermelha de novo, né, dentre tantas, na nossa região da Serra não foram tantas cidades, somente Lagoa Vermelha novamente foi atingido. Lagoa Vermelha foi o município mais castigado? Sim, na Serra, na regional nossa de Caxias do Sul, Lagoa Vermelha foi a cidade mais atingida. E no evento anterior, também Lagoa Vermelha havia sido o município mais atingido, mais castigado. Isso, no evento anterior foi a única cidade atingida e castigada, né? Então, nós temos uns relatos em todo o estado, que na parte da campanha, né, e central do estado, né, com danos muito grandes, severos, com chuva, vento e também agora os rios que também estão aumentando e estão desalojando muitas pessoas, e Lagoa Vermelha ainda estava preparada e atendendo as pessoas, então por isso que ela ainda estava mobilizada, né, nesse momento, e esse atendimento que nós tínhamos repassado também para a Coordenadoria Municipal dos riscos, né, potenciais que estavam adentrando o nosso estado, né, vinham do sul, lá do oeste, que teria a possibilidade de acontecer na nossa região, não sabendo precisar em qual local, né? E ontem à noite também estava pernoitando na cidade e também a gente, desde as primeiras horas... Já havia chegado ontem a Lagoa Vermelha? Isso, ontem à noite a Lagoa Vermelha, então desde as primeiras horas... Foi comunicado de madrugada? De madrugada, ao vivo, né? A 1h15, né? E já entramos em contato também com o bombeiro, né? O Corpo de Bombeiros que estava atuando, o coordenador Admilson também, nós nos comunicamos e naquele momento... E já de madrugada se colocaram em prontidão, em ação? Sim, sim. Então, tanto com orientações, algumas ações que são feitas na resposta, né? Você trabalha na prevenção e depois na parte da resposta. A primeira resposta, ela tem que ser dada com os órgãos do Corpo de Bombeiros, que é aquele que vão trabalhar, porque é um risco muito grande no meio do advento, um vendaval ou granizo, estar nas ruas. Então, a orientação é que permaneçam onde estão, se protejam, né? Procurem um local mais resistente da casa e evitem ir para a rua, porque tem o risco de zinco, de telhas, postes e árvores, que foi o que aconteceu. Porque o advento de um vendaval, ele é bem diferente do granizo, né? O granizo, geralmente, ele se concentra, como foi aqui, alguns bairros e um setor da cidade, e a chuva, como esse vendaval, foi em toda a cidade. E o estado, nesse momento, ele está se desdobrando em pontos distintos do nosso estado, né? Lá na fronteira, na serra aqui e também no centro do estado, a área da metropolitana. Então, estamos divididos, os coordenadores estão com força-tarefa em todas as cidades, tentando, né, minimizar e fazer os levantamentos para poder auxiliar da melhor forma possível as comunidades atingidas. A coordenadoria do estado, a Defesa Civil do estado vai caminhar agora mais material? Nós vamos fazer os levantamentos, como foi da outra, não adianta nós atropelar, temos que fazer o levantamento, primeiramente o levantamento. Isso, o registro no sistema, né, e ver o que é necessário realmente. Aquilo que o município não consiga por si só suprir, aí o estado, sim, ele entra para auxiliar nesse material. Ao longo do tempo em que está atuando na Defesa Civil do estado, já havia se deparado com uma situação como essa? Um mesmo município, uma mesma localidade ser atingida no espaço de 15 dias por dois fenômenos da natureza, dois desastres naturais? Não é comum, né? Eu já estou há 27 anos no Corpo de Bombeiros, né? Atuando também sempre na ação efetiva desses desastres. Não é comum, né? O que mais perdura depois de um grande evento adverso, ter chuvas por tempo prolongado e tudo mais, mas não ser acometido novamente de um fenômeno que foi outro fenômeno, né? Vendaval. E isso, Lagoa Vermelha, né? Não teve a sorte nesse momento, mas o que eu posso dizer é que isso fez com que as equipes estivessem preparadas e estão aptas a atender da melhor forma possível a comunidade. E Lagoa Vermelha, que estava se refazendo da violenta chuva de granizo há cerca de 15 dias, na madrugada dessa quinta-feira foi atingida por ventos de mais de 130 km por hora. O prefeito Gustavo Bonotto falou sobre mais essa tragédia que assolou o nosso município.
Infelizmente, mais uma vez, fomos assolados por um fenômeno natural, desta vez um vendaval, rajadas de vento que ultrapassaram os 130 km por hora e que, acompanhados de uma forte chuva, pioraram a situação que já era delicada. Havia ainda muitas casas em reconstrução ou que não haviam terminado os seus consertos, e desta vez a área de abrangência foi a totalidade do município. Nós ainda estamos confirmando informações para ter do interior, mas no perímetro urbano todos os bairros foram afetados de alguma maneira. Durante a madrugada, mais de 40 famílias procuraram atendimento no Corpo de Bombeiros para a questão de dispensação de lonas. Em um dos casos houve necessidade de remoção. Nós temos dezenas de pontos de obstrução de vias públicas, alguns deles com queda de fiação de energia elétrica. E aí vem o nosso primeiro apelo à comunidade, que nesse primeiro momento deve se primar pela segurança, então evitar o máximo. As áreas estão sendo isoladas, mas como são diversos pontos, nós estamos ainda identificando e sinalizando esses pontos, e a recomendação é que a população não se aproxime dos fios de energia elétrica que porventura estejam caídos nas vias públicas. É dizer que a comunidade que precisar de auxílio imediato através de lonas, procurar o Corpo de Bombeiros, também nos ajudando, informando esses pontos de obstrução. Nós já fizemos um mapeamento preliminar da cidade com a identificação dos mesmos, mas é lógico que a extensão do município é bastante grande, então a gente terá dificuldade de fazer esse levantamento com a brevidade necessária, e aí pedimos a colaboração da nossa comunidade. Ter energia elétrica em alguns pontos da cidade já está sendo reestabelecida, em outros pontos, em virtude destes acontecimentos de queda de árvores sobre a fiação ou até mesmo queda de postes, acredito que demorará ainda o decorrer do dia para restabelecer a normalidade. Todos os bairros tiveram algum evento, né, algumas casas, prédios públicos que tiveram danificações, né? Os danos vão desde levantar os beirais das casas, mexer as telhas, até o telhado inteiro. Comentávamos nos bastidores aqui algumas casas que recém haviam coberto com zinco, já em virtude da destruição por parte do granizo, tiveram agora uma nova perda com o levante total da cobertura de suas casas. Não, e o que impressiona, prefeito, é o fato de que Lagoa Vermelha ainda não havia acabado aquele trabalho de reconstrução em função da chuva de granizo que castigou o município há questão de poucos dias, e agora somos aí atingidos por um novo fenômeno da natureza, chuva com vendaval. Exatamente, nem cicatrizou a outra ferida, né? E nós temos um agravamento da situação. Dessa vez, Ademar, acredito que em número de residências será bem inferior àquelas que foram afetadas. No entanto, nós temos situações muito mais graves, né? Nós tivemos queda de árvores em cima de casas, nós tivemos telhados completamente arrancados, situações um tanto quanto diferentes. É um fenômeno diferente que agravou os prejuízos e os danos que já tinham do temporal de granizo e causou novos danos, desta vez na cidade inteira, né? Não tem como elencar um bairro como o principal. Não vai ser uma reconstrução rápida, né? Nós vamos ter aí persistir por semanas, quem sabe meses, até satisfazer os problemas que foram ocasionados por esse temporal, e após então o reestabelecimento da normalidade, mas graças a Deus são prejuízos materiais que a gente vai trabalhar, e assim como toda a comunidade deve ter em mente que o principal é que nós estejamos seguros e que nós tenhamos a cautela necessária para que não ocorram acidentes a posteriori do evento, que ocorreu alguns casos, né, após o temporal de granizo, alguns acidentes de pessoas que tentaram consertar os seus telhados, e aí acabaram tendo quedas e ferimentos. Faltava muito ainda para concluir o trabalho de reconstrução das casas atingidas, das famílias atingidas no evento anterior, prefeito? Eu acredito que bastante ainda, né? Eu não sei precisar exatamente a quantidade de casas, né? Mas nós temos, por exemplo, 11 casas que estavam interditadas pela Defesa Civil, que sequer ainda havia sido mexidas, né? Nós estamos em busca de alternativas para a reconstrução das mesmas. São casas que no evento anterior se constatou que não se poderia simplesmente substituir o telhado porque a casa não tinha estrutura suficiente para aguentar.
E então eu estimo que nós tínhamos mais de 200 de casas ainda por ser feito o conserto, e agora nós temos preliminarmente o número de no mínimo 60 casas aí com avarias da totalidade dos seus cobertores. Ao transcurso desta semana houve a publicação no Diário Oficial da União com relação ao estado de emergência do município de Lagoa Vermelha. Exatamente, foi na terça-feira, se não me falha a memória, a publicação no Diário Oficial da União, que reconheceu a situação de emergência em Lagoa Vermelha. Porém, agora, Ademar, é elaborado um novo levantamento, um novo lançamento das perdas em todos os sistemas e será editado, eu ainda não sei se o mesmo decreto ou um novo decreto, pela questão da abrangência do evento que ocorreu desta vez em todo o município. Intervalo e depois a gente volta com mais notícias da nossa cidade. Também tem o segmento de comentários da noite, notícias do esporte e segurança pública. E agora imagens de Lagoa Vermelha, 19 graus em nossa cidade. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Casos de câncer vêm aumentando consideravelmente. Outubro Rosa e Novembro Azul são meses onde são trabalhados as campanhas de prevenção. Corte do tabagismo, vacinas contra HPV, exames preventivos são alguns métodos que devem ser adotados. Médico oncologista Alex Seidel falou à nossa reportagem. Infelizmente, hoje os números de casos de câncer vêm aumentando consideravelmente na nossa população aqui do nosso país. Como tu bem falaste, Outubro Rosa e Novembro Azul são campanhas que visam a prevenção, tentar fazer os hábitos de vida mais saudáveis possíveis e fazer os exames quando realmente indicados, para tentar a gente fazer o diagnóstico mais precoce possível do câncer, para assim aumentando consideravelmente as chances de cura. Infelizmente, os números vêm aumentando cada vez mais, o câncer vai se tornar a doença que mais mata a partir do ano que vem, então é muito importante campanhas como essa para tentar informar o melhor possível a população, para estar muito bem orientada e tentar diminuir assim o risco do desenvolvimento e tentar sempre o diagnóstico mais precoce também. E em relação à palestra que foi realizada nesta quinta-feira, quais os pontos que o senhor destacaria? Os principais são uma alimentação extremamente saudável, que hoje é muito importante, tentar cortar o tabagismo, então cessar o tabagismo o quanto antes, fazer atividade física por pelo menos 30 minutos por dia, que é o que a gente orienta, tentar fazer as vacinas quando indicados, principalmente a vacina contra o HPV, que hoje é disponível no nosso Sistema Único de Saúde, e também os exames principais, a colonoscopia, que também evita o câncer de colo do intestino, fazer o PSA mais o toque retal contra o câncer de próstata, fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, que é o que eu indico para os pacientes. Enfim, os exames mais importantes que a gente tem, o preventivo também, quando a gente está falando em câncer de colo de útero, são os principais exames que a gente tem para tentar sempre fazer o diagnóstico mais precoce possível. Um imenso prazer estar novamente participando dos eventos, trazendo um pouco de informação às mulheres sobre a violência doméstica e, de alguma maneira, tentando contribuir para a mudança dessas estatísticas. E essa iniciativa, como é que ela surgiu?
Ela surgiu com o nosso presidente da OAB, que já havia conhecido o projeto em outra comarca, na cidade de Carlos Barbosa e Garibaldi. Gostou muito do projeto e no momento que ele assumiu a presidência da OAB da subseção de Lagoa Vermelha, ele nos propôs dar andamento a esse projeto. E durante todo o mês, a OAB, principalmente a Comissão da Mulher, vem fazendo parcerias com várias entidades, inclusive com a APECAM, para levar essas informações às mulheres, não é mesmo, Eliane? Verdade, a gente já foi em várias comunidades do interior, na própria APECAM, com a Secretaria da Saúde, fizemos roda de conversa, palestra, atividades interativas, todo com o intuito de levar um pouco mais de autoestima e conhecimento aos direitos das mulheres. E agora o segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade, o comentarista da noite, Ronaldo Santini. Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso telejornal da Rádio e TV Lagoa. Estamos aqui nesta quarta-feira, mais uma vez em plenário, discutindo o projeto de lei que trata do Estatuto do Desarmamento, ou aquele que flexibiliza as regras para que se possa adquirir e portar uma arma. A discussão segue tensa dentro do plenário, muitos têm uma visão conservadora com relação a esse tema e preferem que isso não seja votado, e outros defendem a ideia de que nós possamos ter o direito, sim, de ter uma arma, de poder portar essa arma, desde que cumprido todos os requisitos exigidos, como exames psicológicos, como condições de ter esta arma sob o seu domínio. Aqui também um avanço extremamente importante para nós essa semana, que é o reconhecimento do decreto da situação de emergência da nossa cidade de Lagoa Vermelha. Tivemos muitos prejuízos e precisamos agora recuperar todas essas casas que foram avariadas, todos esses telhados que foram destruídos, e precisamos que logo sejam liberados recursos do governo federal. Outra notícia muito importante foi feita também com relação à liberação da primeira parcela dos recursos para a construção da nossa nova estação de tratamento de esgoto aí da cidade de Lagoa Vermelha, que foi liberada no dia de hoje, que integra aí um valor de R$6.500.000 e teve a sua primeira parcela de R$1.287.000 depositados na conta, e espero que logo em seguida a Corsan, que é a responsável por essa obra, possa iniciar os seus trabalhos. No mais, seguimos trabalhando aqui na defesa do nosso país, do nosso estado, mas acima de tudo dos nossos queridos lagoenses. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. E o repórter esportivo Luciano Andrade vem trazendo os destaques da área esportiva. O Lagoa Futsal vai jogar contra a AGE de Guaporé neste sábado, o primeiro jogo da semifinal da Liga 2 2019. São 2 jogos para definir um dos finalistas da competição. No outro lado da chave estão Guarani de Frederico Westphalen e Horizontina, que se enfrentam na cidade de Frederico Westphalen nesta primeira partida. Ao lado do Alexandre, atleta do Lagoa Futsal, destacando a importância deste jogo, expectativa, ansiedade, nervosismo. O que passa na cabeça do atleta numa semana como essa, sabendo que o Lagoa está há 2 semanas do principal objetivo da temporada, hein, Alexandre? O nosso foco, nossa atenção durante essa semana tem sido ao trabalho mesmo, a trabalhar muito, trabalhos de muita intensidade, principalmente porque a equipe da AGE é acostumada a jogar na quadra lá, e a dinâmica e a intensidade de jogo que eles têm lá vai ser difícil nós igualar. Não tem a ver nem com velocidade de atleta, mas está acostumado, então a gente sabe que eles têm uma vantagem. Mas vamos nos preparar bem, estamos nos preparando muito bem para que aí no final de semana a gente possa fazer um jogo e conquistar um resultado bom lá já no jogo de ida. Bom, você falou da derrota dolorida que o Lagoa sofreu lá em Guaporé, Alexandre. O que é necessário para que o Lagoa faça uma partida diferente do que fez lá em Guaporé? Primeiramente a atitude, acho que é o primordial de tudo. Nossa atitude tem que ser diferente, principalmente para marcar. Nossas dificuldades foram um pouco com a bola, mas nem tanto com a bola, foram mais sem ela. A gente marcou mal, não botou o pé na bola, deixou a AGE quando teve de posse de bola fazer o que queria. Em muitos momentos a gente largou ali, então são coisas que não podem acontecer. Então a primeira é de atitude. Os 2 jogos mais importantes do ano, então agora a gente tem que pensar primeiro nesse jogo em sábado e dar tudo nesse jogo de sábado, para depois a gente pensar, mediante o resultado daqui, pensar no jogo de volta. Então tem que ser tudo agora, não dá para ser 70%, 80%, tem que ser 100%, 120%.
e é essa batida que a gente está durante a semana, com muito respeito à equipe da AGE. A AGE chega com muito mérito nessa semifinal, não chegou por acaso, então a gente tem que ter o máximo de atenção, trabalhar forte, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente respeita muito a AGE, a gente sabe da nossa capacidade aqui. Bom, Alexandre, o Lagoa mais uma vez está fazendo uma logística diferenciada, né? Tenho conversado com alguns atletas para saber como foi lá em Rodeio Bonito e se prefere realmente desta forma, viajar um dia antes, está todo mundo concentrado para o jogo. Qual é que é a tua opinião a respeito disso? Eu acho interessante, apesar de ser uma viagem perto, e lógico, o deslocamento é perto, mas a gente vai poder treinar no sábado de manhã. Isso é um negócio bacana que você vai fazer só um recreativo e tal, mas ele já te dá uma certa... Você chegar na hora do jogo, você vê as dimensões da quadra. Que é diferente lá, né? Fica mais fácil de se habituar nesse caso. Exatamente, de manhã tu já consegue observar bem, tu consegue já, de certa forma, visualizar o que tu pode fazer, o que não dá para fazer. Então é um esforço que o pessoal tá fazendo, que lá em Rodeio Bonito deu certo. Acho que a gente fez lógico, já queriam que a gente tivesse ganho um jogo lá, mas a gente fez um bom jogo lá, Luciano. A gente, principalmente, se analisar no contexto do jogo lá em Rodeio Bonito, eles tiveram poucas chances. E era essa a nossa intenção, chegar lá para que eles não tivessem chance de gols, e quando a gente tiver, a gente matar o jogo. Então, dentro do que a gente propôs lá, a gente fez muito bem. E lógico que o planejamento ajudou muito. A gente tem um planejamento de jogo, a logística está dentro deles, então vamos primeiramente trabalhar aqui, depois ver o que a gente pode trabalhar lá no sábado, mas é uma ideia interessante, é um esforço a mais que nessas horas vale a pena, e a gente só tem a agradecer a diretoria pelo esforço que tem feito nessa reta final aí, para que a gente possa chegar realmente no jogo só pensando em si no jogo, chegar da melhor forma preparado. Então nessas horas vale esse algo a mais aí, como eles têm feito. Agora é hora de a gente retribuir, dar o nosso algo a mais dentro de quadra. Eu ia destacar justamente isso, né? É motivação a mais para os jogadores se dedicar ainda mais, estar mais engajado com o que a diretoria quer, e claro, os jogadores também. Isso, é algo a mais sim, mas eu vejo o algo a mais agora do atleta. Eu acho que a gente está a 2 jogos de fazer história, de a gente pôr um quadro na parede no vestiário, de a gente pôr um quadro na parede aqui no Adolfo Stella. Então isso não vai ter dinheiro, não vai ter nada que pague. Então é o nosso nome perto de entrar na história, e é isso que a gente tem que pensar quando a gente entra de quadra. A gente lutou tanto nesses últimos anos, eu que estive aqui nos outros anos da eliminação, pra gente chegar nesse ponto, e agora que a gente chegou, não dá pra gente pensar que ano que vem vai ter. Não vai. Talvez seja a última chance. O pessoal que chegou esse ano sabe disso, tem esse mesmo pensamento. Tenho certeza que quem está aqui quer ter gravado o nome da história, que fez parte desse acesso, dessa volta do Lagoa Série Ouro, a Liga 1 agora. Então quando a gente fala em algo mais de nós atletas, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. É dessa forma que todo mundo está pensando. Chegou a nossa hora. Como eu disse, vamos respeitar muito a equipe da AGE, vamos respeitar muito, mas a gente tem que ter confiança no que a gente fez o ano todo, confiança no que a gente pode produzir, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar um bom resultado. E agora os principais acontecimentos da área policial com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV. A gente vem chegando nesta noite de quinta-feira, 31 de outubro, trazendo as informações na área da segurança pública. Os principais fatos, as principais ocorrências das últimas 24 horas. É destaque, sem sombra de dúvidas, a intensa mobilização, os trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiros em Lagoa Vermelha, devido a mais um caso, mais uma tempestade que atingiu Lagoa Vermelha. As fortes chuvas desta madrugada mobilizou o Corpo de Bombeiros, deixou centenas de pessoas atingidas sem energia elétrica e também com danos em vários pontos da nossa cidade. Falando da área da segurança pública, uma ocorrência que a gente merece destacar, e lembrando que a gente sempre está trazendo essas informações com o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento. O Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, através do seu diretor e também dos agentes penitenciários, realizaram mais uma vistoria em uma das celas do regime semiaberto.
Esta revista aconteceu no início da noite desta quarta-feira. Resultou na apreensão de diversos aparelhos celulares, carregadores, baterias de telefone celular, além também de vários chips e também de facas pequenas e facas grandes. Todo esse material apreendido foi entregue na delegacia de polícia para o registro e nenhum dos apenados assumiu a propriedade destes produtos. Nos demais órgãos da segurança pública, as últimas horas foram de fiscalização, patrulhamentos, abordagens, atendimentos de rotina. Nenhuma ocorrência grave. E da madrugada e durante toda esta quinta-feira, as últimas horas foram aí de trabalhos prestados para a comunidade no sentido de reconstrução das residências. A Brigada Militar ficou sem sistema durante toda a manhã, visto que a parte aí da estrutura da Brigada Militar foi danificada. Também o Corpo de Bombeiros com 3 frentes de trabalho, mais de 20 profissionais que atuam em Lagoa Vermelha foram acionados e estiveram então realizando o trabalho aí para auxiliar as vítimas atingidas pelo temporal. Na delegacia de polícia, as últimas horas foram de ocorrências rotineiras. Fechamos por aqui e lembramos sempre o alerta para que você acompanhe toda a programação da Lagoa FM, de todas as informações da nossa cidade em todas as nossas redes sociais. Um abraço a todos e a gente retorna amanhã. E o Boa Noite Cidade dessa noite vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas com mais uma edição. Uma ótima noite para você, fique bem, até amanhã.